magnetismo do DNA. Eu quero pedir para vocês, se vocês já pensaram sobre como pode, por exemplo, quando nasce dois gêmeos, um nasce com uma habilidade totalmente diferente do outro. Porém, os dois, por exemplo, se forem iguais, eles nasceram inclusive da mesma placenta, foram desenvolvidos na mesma placenta. Mas eles têm características e padrões totalmente diferentes. A gente começa a pensar nesse formato, nesse magnetismo do DNA, começando a trazer essas informações. Vou ir um pouco mais a fundo nisso. Vamos pensar o seguinte, em algumas situações. Por exemplo, um dos gêmeos tem uma habilidade incrível para tocar piano. O outro tem um ouvido, tem uma percepção nada artística. Tem uma habilidade totalmente diferente, por exemplo, o esporte. Mas como? Se eles saíram da mesma placenta, foram gerados na mesma estrutura, são iguais, biologicamente iguais, né? Se você for pegar toda a estrutura fisiológica, eles são idênticos, tanto é que a gente sabe que tem muitos... Janete, seja muito bem-vinda, Denise, seja muito bem-vinda. Nós estamos falando sobre o magnetismo do DNA, vocês que estão chegando agora. E eu estou dando exemplo dos gêmeos. Vou um pouquinho mais além nessa estrutura que eu estou trazendo para vocês dos gêmeos. Vocês já vão entender aonde que eu quero chegar. Se a gente pegar, então, os gêmeos que nascem com habilidades totalmente diferentes, mas eles são iguais, eles têm a mesma estrutura biológica de todos os órgãos, a mesma estrutura física, ok? Porém, tem padrões totalmente diferentes. Como eu comentei, um, por exemplo, tem uma habilidade incrível para tocar piano, o outro não tem habilidade nenhuma, que a gente diz tem um ouvido duro, né? Quer dizer, não tem percepção auditiva para trazer essa habilidade artística, quer dizer, ele não tem habilidade artística nenhuma. Vou mais além um pouquinho, como pode de repente um ser introspectivo e o outro ser extrovertido, mas eles têm a mesma estrutura biológica. Vou dar outro exemplo, veja bem. Quando tem uma tendência, por exemplo, ao decorrer do tempo, acompanhando eles, de movimentos depressivos e o outro não aparenta movimento nenhum nesse aspecto. Como pode, mais além, mais a fundo, um desenvolver uma doença e o outro não? Entende aonde eu quero chegar sobre esse magnetismo? Quer dizer, nós somos estruturas, e se a gente pegar os gêmeos, são estruturas biológicas totalmente iguais, né? Mas tem capacidades totalmente diferentes. Isso tem uma relação direta com aquilo que vem no DNA. Eu trabalhei bastante no vídeo, eu quero deixar esse conteúdo só para o vídeo de domingo, vocês não podem perder, esse episódio 2 está fantástico, tá? Como eu falei aqui para vocês, são 5 vídeos no canal do YouTube, e desse a gente já gravou hoje, eu gravei o segundo, tá? Sobre essa série e falando sobre os benefícios do nosso DNA quântico. Mas quero seguir aqui. Olha só, vamos pensar nessa estrutura como um todo, entendendo que nós temos uma parte nossa do DNA que não está dentro desse contexto que a gente está habituado de olhar, né? Como pode, por exemplo, esses dois irmãos, um desenvolver o câncer, por exemplo, e o outro não, sendo que eles são gêmeos. Univitelinos vieram na mesma placenta, são iguais, idênticos em estrutura. Como que um pode desenvolver uma doença, o outro não, como por exemplo o câncer que eu trouxe aqui? Porque quando a gente começa a pensar assim, eu tenho a certeza que vocês foram pensar, não, mas um tem uma habilidade para uma coisa, para outra. Ah, não, mas tem uma questão mental, né? Estrutura mental. Quer dizer, tem uma habilidade aí já inata. Ok. Quando eu falo assim, eles têm uma tendência a ter uma depressão. Ah, não, mas aí pode ser que de repente um passou por uma coisa, outro passou por outra. Ok. E quando eu falo da doença? Por que um desenvolve a doença, o outro não? Sendo que os dois têm a mesma estrutura fisiológica. Entende?
Que eu quero levar vocês a pensar que o nosso DNA, ele é muito amplo, tá? E aquilo que eu trouxe para vocês ontem, nós 4% apenas do nosso DNA, ele é estruturado, né? A gente tem 12 camadas de DNA, eu vou trabalhar essas 12 camadas aqui e vou entrar muito nesse conteúdo. Apenas a primeira camada do nosso DNA, ele é biológico. As outras 11 são multidimensional. Então, apenas 4% do nosso DNA é conhecido pela ciência como um todo. Os demais vêm numa estrutura multidimensional. Então, essa estrutura de magnetismo é onde eu quero trazer vocês a gente começar a pensar fora da caixa, fora dessa tridimensionalidade e começar a olhar para esses exemplos como esse que eu dei para vocês, para a gente começar a raciocinar e começar a trazer para a realidade de vocês, né? Então, peraí, qual que é a relação, por exemplo, de desenvolver uma tendência de ter uma dor, uma lesão, uma doença? Que padrão que é utilizado, né, dentro dessa estrutura? E eu quero que vocês pensem fora da caixa comigo. Eu quero só começar essa conversa hoje para vocês começarem a entender esse contexto, aonde a gente quer chegar. Entendeu? E aí que eu quero dizer para vocês o seguinte: aquilo que a gente pode acessar dentro desse olhar magnético sobre o nosso DNA e que a gente pode trazer para a nossa realidade. E é isso aonde que é o fim dessa conversa aqui, que a gente vai chegar lá no final de maio. Mas o que eu quero trazer para vocês já é essa cabeça da gente olhar assim: quanto eu posso manifestar no meu DNA quântico para trazer aquilo que eu quero para a minha vida. Independente se eu tenho um monte de situações no meu histórico, e inclusive se eu passei por um monte de situações de saúde, por exemplo. E eu quero trazer para vocês fazer esse fechamento sobre essa relação do nosso DNA, o quanto de informação que está no nosso DNA quântico, que fala sobre nós, mas nós não temos acesso porque a gente não está vendo, porque a gente está dentro dessa caixinha. Quando a gente olha o micro-ondas, ele está aquecendo aquela água. Gratidão, Dani! Ele está aquecendo aquela água, você não vê o calor que está lá se manifestando, as ondas que estão lá se manifestando, as ondas magnéticas que estão se manifestando para aquecer aquela água. Mas quando você desliga ou você desligou o micro-ondas, desliga, e você pega, você sente o calor. Então, o que é isso? É um magnetismo. E o nosso DNA tem esse magnetismo também. Eu dei o exemplo aqui no começo da live também sobre os gêmeos. E levei vocês a pensarem sobre essa relação de situações que são gêmeos iguais, mas que acabam, ao decorrer da vida, tomando situações totalmente diferentes por causa das suas habilidades e das suas potencialidades. Tá? Mas principalmente, por exemplo, quando chega um ponto de a gente pensar que tem algo mais nesse DNA, é quando a gente fala que um desenvolve, por exemplo, uma doença e o outro não. Por que isso ocorre? Isso tem uma relação direta, então, com toda essa estrutura do DNA e todo esse contexto do DNA quântico.